Hoje você vai aprender qual que é o melhor café da manhã para quem usa Mounjaro, Tirzepatide, Ozempic, Wegovy ou qualquer outro medicamento para emagrecer. Esses medicamentos afetam muito a nossa forma de comer. Algumas pessoas têm náusea, muitos têm menos apetite, têm mais dificuldade de comer certos alimentos, só que o seu corpo continua precisando dos nutrientes. E se você não se alimentar direito, você vai perder músculo, vai perder cabelo, vai ficar sem energia e ter outros efeitos colaterais, como até mesmo o intestino preso. E acertar o café da manhã já vai te fazer se sentir muito melhor e encaminhar bem o seu dia. Mas atenção, o que seria um bom café da manhã em situações normais, muitas vezes não é o ideal se você está usando medicamento. Eu vou te explicar o que você deve buscar num café da manhã quando está usando canetinha, porque que 2 ovos não é uma opção tão boa nesses casos. Eu vou falar sobre quem pula o café da manhã, será que isso é bom ou não é? E ainda eu vou te dar 5 opções que eu considero muito boas e muito fáceis de você aplicar. Então vamos nessa. Meu nome é Felipe Cagiano, eu sou nutricionista e eu já atendi mais de 700 pacientes, a maioria com o objetivo de emagrecer, reverter doença metabólica e de um ano para cá, muitas pessoas que estão utilizando o medicamento e querem ajustar a alimentação, tanto para emagrecer mais, sair de um platô ou diminuir efeitos colaterais indesejados. Eu atendo em São Paulo, capital, e online para o restante do Brasil e para o mundo inteiro. Lá no Google eu tenho mais de 120 avaliações positivas, todas com nota máxima. Eu também sou o criador da Escola de Emagrecimento, o primeiro programa online onde você aprende a comer, inserindo o que gosta e sem passar fome. E a gente também conta com comunidades exclusivas de acordo com o seu objetivo. Então tem grupo de WhatsApp para quem usa medicamento, tem grupo de WhatsApp para quem tem pré-diabetes e por aí vai. E aqui nas redes sociais eu tenho mais de 500 mil inscritos aqui no YouTube e eu mostro como emagrecer pode ser muito mais simples e menos confuso do que você imagina. Então, se você não está inscrito, aproveita e já se inscreve. O café da manhã é uma refeição extremamente importante para a gente, porque ela é a primeira refeição do dia. E uma refeição, ela acaba tendo impacto nas outras refeições do seu dia. Um exemplo clássico, tem gente que acorda, já come mal na primeira refeição, e aí continua comendo mal até o restante do dia. Outro caso comum, a pessoa come mal de manhã e fica com fome o dia inteiro e chuta o balde à noite. Então, quando você acerta o café da manhã, seu intestino pode funcionar melhor, você pode ter mais energia ao longo do dia e você vai ter um apetite mais controlado. Então, isso impacta positivamente no emagrecimento. A gente tem um estudo que mostra que acertar no seu café da manhã faz você naturalmente consumir menos calorias ao longo do dia. Mas quando a pessoa utiliza um medicamento, um agonista ou um análogo do GLP-1, como a tirzepatida e semaglutida, que a gente também encontra na forma de Mounjaro, Ozempic e Wegovy, algumas coisas mudam. Então é normal ficar com o intestino um pouco mais preso, é normal você ficar com uma certa náusea de acordo com o que você come, e é normal ter menos apetite e menos vontade de comer. Muita gente já acorda sem fome de manhã. E aí comete um erro, na minha opinião, que é ficar sem comer nada mesmo e deixar para o almoço ou até mais tarde para comer. Qual que é o problema disso? A nossa necessidade de nutrientes continua a mesma no corpo. Então, se você não ingerir a proteína que você precisa, seu cabelo pode cair, sua unha pode ficar fraca, sua pele não vai ficar bonita e você pode ficar flácida porque vai perder músculo. Se você não ingerir uma quantidade legal de fibras, você não vai conseguir ir no banheiro direito. E se você não consumir uma quantidade boa de vitaminas, minerais e outros nutrientes, você pode ficar sem energia, cansado e achar que tudo é culpa do remédio, mas na verdade é dessa dieta que você está fazendo. Então vale muito a pena, logo de manhã, você já ingerir nutrientes que vão te ajudar a evitar esses problemas. E que nutrientes que a gente vai querer então nessa refeição? A gente vai querer proteínas para evitar aqueles problemas que eu falei. A gente vai querer fibras para ajudar no intestino. E a gente vai querer alguma coisa que seja fácil de você comer, porque se você não tem apetite, como que você vai comer? E é aí que entra essa história dos ovos. Às vezes quando você vai buscar uma alimentação saudável para emagrecer, tá lá as opções, ovos. Mas pela minha experiência, tem muita gente que tá usando, por exemplo, o Mounjaro e não consegue nem comer um ovo. Aí a pessoa se esforça para comer um ovo. Só que comer 1 ou até 2 ovos de café da manhã tá longe de ser a opção ideal. Primeiro, não tem tanta proteína assim. 2 ovos tem por volta de 14 gramas de proteína. É
pouco. O ideal para uma refeição é pelo menos uns 30, porque aí em 3 refeições comendo 30 gramas de proteína você consegue pelo menos 90, que é bom para a grande maioria das pessoas, especialmente quem está usando medicamento. E aí você faz o maior esforço para comer 2 ovos e não foi muita proteína. Além disso, quando você come 2 ovos, às vezes você nem aguenta colocar uma coisa a mais, então já não vai vir fibra, e a chance de você enjoar dessa opção é muito grande. É claro que cada um é cada um, então se você que está me ouvindo aqui fala, não, Felipe, eu consigo comer 4 ovos de manhã usando Monjaro, sem problema, continue. Ou Felipe, eu consigo comer 3 ovos e adicionar uma fatia de queijo. Aí pode ser também. Já são 2 opções que eu estou dando para vocês aí, 4 ovos e 3 ovos mais uma fatia de queijo. No final do vídeo eu vou dar mais 3. E se você ainda aguentar, você pode até adicionar uma fruta ou alguma outra coisa que traz fibras também. Vou falar disso no final do vídeo. Mas o importante é você entender isso. Eu vou buscar proteína, eu vou buscar uma fonte de fibra. E eu vou buscar isso num formato que eu seja capaz de ingerir o suficiente. Então esse é o conceito. Aí na individualização de cada um, vai ter gente que vai preferir um alimento, vai ter gente que vai preferir o outro. Vai ter gente que vai ficar mais enjoada com determinado alimento e vai ter gente que vai ter mais apetite para comer determinado alimento. Até porque as pessoas reagem de forma diferentes às doses do remédio. Tem gente que com a dose mínima vai muito bem, tem gente que precisa aumentar, tem gente que tem muito enjoo, tem gente que não tem enjoo. E é por isso que se você está usando medicamento, está se sentindo meio perdido, não está se sentindo bem, tem medo de engordar depois que parar de usar, ou mesmo acha que poderia perder mais, eu trabalho com acompanhamento individual para quem está usando medicamento. Você vai passar em uma consulta comigo, eu vou te entender, vou elaborar um plano alimentar de acordo com as suas preferências, os seus horários, os seus gostos, o que você consegue comer, o que você não consegue, e também o que você está precisando de nutriente às vezes não está vendo. Eu vou te passar alguns suplementos se for necessário, e a gente vai acompanhar por 4 meses, para eu ir entendendo como você está reagindo, quais estão sendo seus resultados e como está sendo sua evolução. Eu já atendi muitos pacientes assim que conseguiram até ganhar massa magra durante o uso do Monjaro, e outros que já conseguiram até desmamar e estão mantendo peso. Se você quiser marcar uma consulta particular comigo, o link está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Você vai enviar uma mensagem para minha secretária e ela vai te passar todos os detalhes. Espero poder te ajudar. Agora que a gente entendeu a teoria de um bom café da manhã, vamos para a prática. Vou te dar 3 opções além daquelas 2 que eu te dei. Na primeira, vamos continuar com a ideia do ovo, só que a gente vai fazer o seguinte. Vai manter um ovo, só que vai complementar ele com claras de ovo. Por quê? Porque a clara de ovo, ela tem só proteína praticamente, não tem a gordura. Então fica um pouco mais fácil de você consumir várias claras do que vários ovos. Então você pegar um ovo e 4 ou 5 claras, fica mais fácil de você comer e você vai ter uma quantidade boa de proteína. Você pode tanto separar a clara da gema, como no mercado dá para você comprar clara líquida e fica até mais prático. E aí, nesse ovo com clara, você pode adicionar uma fatia do seu queijo favorito, por volta de uns 30 gramas aí. Aí pronto, você chegou na quantidade de 30 gramas de proteína na refeição. Além disso, você pode adicionar uma fruta que ajude na digestão, como por exemplo um kiwi ou um mamão. Essa é uma ótima opção de café da manhã. Segunda opção, você vai pegar um iogurte natural, pode ser integral ou pode ser desnatado. Se você é uma pessoa que está com muita náusea, experimenta o desnatado, às vezes um pouquinho mais de gordura é mais difícil de digerir. E aí você vai adicionar a esse iogurte natural uma proteína em pó. Por quê? Porque é mais fácil de consumir. Então ao invés de comer 4 ovos, ao invés de comer 100, 120 gramas de carne, você vai colocar 1 ou 2 scoopzinhos de whey protein, ou albumina, ou proteína em pó vegetal. E aí você ainda complementa com uma fruta, para ajudar na digestão. Pode ser morango, mirtilo, o próprio mamão. Ou você pode colocar linhaça, ou chia, ou psyllium, que é uma fibra em pó, e também vai ajudar na digestão. E a terceira opção, você vai fazer um shake. Prático, rápido, especialmente você não está conseguindo comer muita coisa, o ovo não desce, nem o iogurte, toma um shake, é muito fácil. Faz ele qual que você gosta, se preferir mais quente pode fazer, tipo um chocolate quente, se preferir mais gelado dá para fazer. Aí você pega leite ou leite vegetal de boa qualidade, bate com whey protein e adiciona uma fruta. Aqui você pode aproveitar para colocar o abacate, que combina muito bem, e o abacate é muito bom para digestão, tanto por causa das fibras como por causa da gordura boa dele. Gostou de alguma dessas opções? Deixa o like aqui no vídeo e me conta aqui nos comentários, você tá conseguindo fazer
o seu café da manhã depois que começou a usar o medicamento? E que tipo de café da manhã você faz hoje? Coloca lá que eu vou avaliar para você se é uma opção legal ou não. Felipe, e pular o café da manhã? Eu não acho muito interessante. Primeiro, já vai ficar mais difícil de você ingerir a quantidade de proteína que você precisa para ter saúde, porque você vai ter uma refeição a menos. Segundo, não vai colaborar tanto com essa questão do intestino, vai ser uma refeição a menos com fibras. E terceiro, depois que você retirar o medicamento, talvez você não consiga manter esse hábito, ou esse hábito vai te prejudicar. Por quê? Porque fazer uma boa refeição de manhã te ajuda a ter menos fome ao longo do dia. E é melhor que a refeição que você tenha menos fome no dia seja o seu jantar do que o seu café da manhã. É muito mais fácil você chegar em casa cansado à noite e exagerar no jantar do que exagerar no café da manhã. Então, se é para pular alguma refeição, deixe para pular o jantar. Tenta fazer o café da manhã. Procura uma coisa que você consiga comer e tenta inserir. Por isso que eu dei a opção do whey protein. Mesmo sem muita fome, ele é mais fácil de ingerir. Ah, eu acho enjoativo porque é doce. Tem whey sabor natural ou neutro, que é sem sabor e não tem adoçante. Ah, Felipe, mas eu gosto de comer um pãozinho. Se você conseguir colocar uma fonte de proteína nesse pão, como um frango, um atum, uma carne, pode ser também. Mas da minha experiência é um pouco mais difícil para as pessoas. Mas varia para cada um. E se você tá num caso, talvez, que você não aguenta comer nada o dia todo, aí você pode até ver a possibilidade de diminuir a dose, porque o remédio é para diminuir a sua ingestão calórica, mas não para acabar com ela. Senão, você vai ter muitos problemas e não vai manter esse resultado. Vamos pro resumão. O café da manhã é uma refeição que vai te ajudar muito se você acertar, mas você precisa ser bem detalhista para não errar nele, especialmente usando medicamento. Porque você precisa colocar pelo menos 30 gramas de proteína, essa é a prioridade máxima, e se der, complementar com fibras. E as opções mais tradicionais, pode ser que você não consiga comer. Então, comer 4 ovos e uma fruta, comer um pão com frango e vegetais, ou mesmo uma batata doce com carne, vai ser mais difícil para a maioria. Então, a gente tem opções mais fáceis, que vão trazer o que você precisa e vão te ajudar tanto a se sentir melhor agora, como te preparar para o futuro, para você conseguir manter esse peso perdido. E talvez não tenha ficado muito claro o porquê, mas eu tenho um vídeo só sobre como manter o peso perdido depois de parar o medicamento. Assiste ele aqui que você vai entender por que criar uma estrutura na sua alimentação faz muita diferença. Agora, se você quiser entender quais são os melhores alimentos para quem está utilizando o medicamento, especialmente Mounjaro, Ozempic, veja esse vídeo aqui. Eu fiz um ranking listando os alimentos que mais vão te ajudar e os que mais você tem que tomar cuidado. Assiste que vale a pena. Espero que você tenha gostado e até a próxima.